paz, irmãos. Amém. São todos muito bem-vindos aqui ao nosso lar, onde realizamos esse culto ao vivo no Facebook e já com muitas saudades dos irmãos, mas temos hoje a participação de muitas famílias. Nós gostamos de sempre começar os nossos cultos com uma palavra de oração. E eu convidei uma pessoa muito especial para dirigir-nos nesse momento de oração. Mas eu quero então dar as boas-vindas para quem está nos vendo pela primeira vez, está acessando pela primeira vez a Igreja Batista Nova Aliança. Nós somos da Vila Guilhermina e estamos trabalhando assim à distância, obedientes à lei, à determinação da lei. E assim que recebermos a autorização para nos encontrarmos novamente, aí sim realizaremos os cultos a partir do endereço da igreja na Rua Sóbria 469. Então agora vamos começar nosso culto com uma palavra de oração. O pastor vai posicionar, porque a pessoa que vai orar, nós teremos apenas o áudio dessa pessoa linda. A irmã Margarida. Muitas saudades da Margarida, mas vamos ouvir a voz da irmã Margarida nos elevando a Deus nessa palavra de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esses momentos a qual estou aqui falando com o Senhor, Jesus. Aceita, Senhor Jesus, o nosso louvor, a nossa gratidão, aceita a nossa adoração, que ela é toda feita de amor e carinho para ti, Senhor. Perdoa todos os meus pecados, Senhor. Lava-me, Senhor Jesus, com teu sangue e torna-me limpo, Senhor, mais salvo do que a neve. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por a vida do pastor, Senhor. Unge, Senhor Jesus, essa vida cada dia mais, Senhor Jesus. Unge, Senhor, os seus lábios, Senhor Jesus, e a mensagem que ele venha trazer para nós, Senhor, venha de encontro com todas as nossas necessidades, Senhor. Abençoa todo o teu povo da igreja, Senhor. Visita cada um, Senhor Jesus. Vê, Senhor Jesus, que as pessoas necessitam, Senhor, e acolhe, Senhor, com teu amor santo e carinhoso, Senhor. Abençoa-nos, Senhor Jesus. Abençoa, aceita todo esse culto, Senhor, que ele seja tudo de acordo com a tua palavra, que ele seja tudo de acordo com o teu querer, Senhor. Dirige todo esse culto, Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, nós teremos também hoje o tema e a divisa com o apoio de um casal muito querido, que é o nosso irmão Antônio e a nossa irmã Leide. E eles prepararam para nós o tema e a divisa. Então vamos repetir com eles. Nós daqui de casa não vamos falar, irmãos, para não atrapalhar que vocês ouçam a voz deles, tá bom? Tema: abençoados para abençoar. Divisa: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6:38. Obrigada, esses queridos irmãos, pela participação. E vamos ter agora também o áudio com o casal Keila, Rodrigo Honório e o filhinho Davi. Eles prepararam também um áudio para nós nesta noite, que vai preparar o nosso próximo hino. Nós vamos cantar um hino ao Senhor. Então, vamos ouvi-los. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Levítico 11:44. Teremos agora o momento musical cantando o hino 239 do Inário para o culto cristão. Santo és tu, Senhor. Muito bem, obrigada, família. Vamos cantar o hino 239 do Inário para o culto cristão. Nós vamos cantá-lo 2 vezes, irmãos. Meditem nessa letra, que coisa mais linda.
Santo és tu, Senhor. Santo, santo, santo. Santo és tu, Senhor. Terra e céus criaste para o teu louvor. Santo, 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 santo és tu, Senhor. Santo, 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 santo és tu, Senhor. Santo, 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 santo és tu, Senhor. Terra e céu criaste para o teu louvor. Santo, 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 santo és tu, Senhor. Teremos a leitura bíblica com a família Albanese Sanches. O irmão Alessandro, no meio está o Nicolas e na pontinha a Regiane. E nós gostaríamos de aproveitar, irmãos, e pedir oração por esta família. A irmã Regiane está tomando medicação em casa, eles estão usando máscara dentro de casa, eles tiveram febre essa semana, foram ao Hospital Carlos Chagas. Quinta-feira nós estivemos orando por eles. E já te demos também notícias atualizadas e pedimos ao Senhor que realmente cuide dessa preciosa família. Amém. Então, continue orando por eles. Primeira carta de Pedro 1, 15 a 16. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Busque o bem, não o mal, para que tenham vida, então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Amós 5,14. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Primeira carta aos Tessalonicenses 4, de 3 a 7. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1, 4. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem
que se corrompe por desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Efésios 4, 22 a 24. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Segundo a... Ai, perdão. Ai, Jesus, que pena, cortou. Volta esse pedacinho, o que você acha? Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Segundo a carta aos Coríntios 7:1. Amém. 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 Graça e paz para quem entrou um pouquinho depois, não recebeu os cumprimentos, sejam cumprimentados por nós, são muito bem-vindos. Vamos ter agora um momento de reflexão, fazemos isso todos os domingos, trazendo uma meditação para a gente pensar durante a semana. E esse texto tem o título Menos Trabalho, Mais Diversão. Uma conselheira familiar identificou o que chama de mentalidade de Salinas. Maury Fried comenta: nos anos 80, tudo era trabalho, trabalho, trabalho. Ganhe todo o dinheiro que puder. Ela diz que as pessoas obcecadas em ganhar dinheiro ficam desequilibradas. Tornam-se deprimidas sem saber por quê, mesmo quando atingiram todos os objetivos. Outros observadores veem uma tendência similar na educação, onde o tempo utilizado com a lição de casa para o estudo elementar praticamente dobrou nos últimos 20 anos. O rei Salomão tem essas palavras de sabedoria para todos os que sonham com sucesso. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Provérbios 23, 4. Uma outra versão diz: dá de mão a tua própria sabedoria. Acontece o mesmo nos nossos lares? Temos um tempo para rirmos e nos divertirmos juntos? Ou há um conflito constante sobre os estudos e trabalho, com palavras ásperas em relação às tarefas? E como é nos nossos corações? Até o ministério cristão pode tornar-se uma obsessão doentia. Todo sucesso e riqueza que buscamos são vazios sem o equilíbrio e as bênçãos de Deus. É tempo de darmos uma boa olhada em que estamos envolvidos. Então, parar e nos divertirmos um pouco. Extraído de David McCasland. Agora não mais, mas no início do decreto de isolamento social, em que fomos intimados a ficar em casa, não poucos casos de violência começaram a aparecer. Pois parece que em meio à correria da vida, entre estudos e trabalho, ninguém mais sabia o que era estar juntos por tanto tempo e no mesmo espaço físico. Começaram a surgir brigas tolas por causa de coisas insignificantes. O trabalho escolar dos filhos, com a quantidade de tarefas aumentada para compensar o afastamento do colégio, mostrou aos pais que não podiam suportar os filhos o dia todo. Paremos por aqui, apenas porque seriam depoimentos muito maiores, mas o fato é que a busca pelo sucesso pessoal afastou demais as pessoas, e sem o equilíbrio do descanso, tornou-se evidente o caos que já havia em muitos lares. O Senhor Jesus, por vezes,
convidava os discípulos para descansarem à parte. Ele, nosso Criador, conhece as limitações físicas e mentais que possuímos e sabe que precisamos parar um pouco. Da pandemia, ficou o alerta. Estávamos acelerados demais e agora sabemos que não precisamos correr tanto. Precisaremos sim continuar trabalhando e estudando, mas poderemos fazer uma pausa de vez em quando. Cuidemos melhor de nossa família, proporcionando um pouco de descanso. Recebam nosso carinhoso abraço, Pastor Isidro e irmã Lucimara. Bem apropriado para esse mês de maio, que é o mês da família, não é, irmãos? Porque andamos correndo demais e agora que paramos um pouquinho, percebemos que podemos dar um tempo e curtir um pouco uns aos outros, aprender a olhar nos olhos, ouvir um bom papo, não é verdade? Tantas coisas assim. Acredito que agora, né, amor, é o momento missionário. Você põe pra frente ali pra eu ver se é. Isso, sim. É o momento missionário. Obrigada, querido. Irmãos, olha que o nosso mundo já tá ficando mais colorido, mais cheio de carinhas alegres. Porque o mundo que não conhece Jesus vive em tristeza. Uma tristeza que não se consola por nada. Não só por causa das coisas tristes que estão acontecendo, mas porque as pessoas não conhecem Jesus. E Jesus é a razão da nossa alegria. Lá na nossa igreja, nossa campanha de missões mundiais, nós vamos estendê-la até junho. Porque assim distantes fica mais difícil juntarmos os sorrisinhos. Então o que nós fazemos na nossa igreja? Vocês sabem que o sorriso é gratuito, né? Agora todo mundo mascarado na rua, não dá nem pra gente sorrir para as pessoas. Mas quando a gente pode sorrir, veja só, faça a experiência. Você sorri, logo alguém sorri de volta para você. Porque o sorriso é uma coisa que você dá e não te empobrece. Você dá e a pessoa retribui, é tão bom. Mas lá na nossa igreja, voltando ao sorriso, um sorriso na nossa igreja custa apenas R$5 para os missionários. E aí você põe no seu sorrisinho a notinha de R$5, coloca no envelopinho e pronto. Quando juntamos 50 sorrisinhos daqueles, uma carinha triste deixa de ser triste. Hoje colocamos uma carinha contente aqui. Mas olha, bem na linha do Equador, ainda temos uma carinha triste aqui, irmãos. Então, dentro do mês de maio, ou seja, teremos tempo até domingo que vem de trocarmos essa carinha triste por uma carinha alegre. E depois, no mês de junho, vamos correr atrás para ver se a gente consegue alegrar o mundo inteiro. Transformar o mundo com a alegria de Jesus. Amém? Vamos fazer disso nosso ideal, porque queremos cooperar com o Senhor. A obra não é minha, não é da nossa igreja, é a obra do Senhor Jesus. E ele disse, ide por todo mundo. E alguns missionários, obedientes foram. E a nossa obrigação aqui é interceder por eles e ofertar, porque há lugares, irmãos, que está difícil sustentar os missionários. Então, precisamos nos juntar. Eu sozinha sou fraquinha, mas todos juntos ficamos mais fortes. Amém? Então, agora teremos uma oração. E eu convidei um casal muito querido para orar pelos missionários. Eu acho que é direto já a oração, bem? Ah, não, irmãos. Nós vamos primeiro cantar um hino lindo, que nos convida a pedir ao Senhor que nos ensine. Algumas lições nós precisamos aprender com o Senhor. E uma delas é orar pelas nações, pelos povos, a termos compaixão. E é isso. Vamos cantar esse hino? Não é muito conhecido, mas eu acredito que os irmãos vão cantar muito bem em casa, porque é um hino fácil de aprender. E aí, domingo que vem, eu prometo que a gente põe de novo, que é pra gente aprender de vez, reforçar, ok? Então, vamos lá. Aliás, a melodia desse hino já foi o nosso prelúdio de hoje, até para preparar o coração dos irmãos com essa melodia tão bonita. Vem nos ensinar, Senhor, tudo o que
pelas tuas leis de amor, rege o nosso proceder. Vem nos ensinar a orar pelos povos e nações que não sabem te adorar, tendo mal nos corações. Vem nos ensinar a dar nossos bens e nosso amor, para em tudo proclamar que és do mundo Salvador. Amém. E agora sim, teremos a participação de um casal muito querido de nossa igreja. Para quem não conhece, ali é o Rodrigo Lagoas, a irmã Lídia e no meinho a Mariana, a nossa fofura. E eles vão orar juntos pelos missionários. Pai, hoje queremos te agradecer pela vida dos missionários que estão levando a mensagem que transforma muitas vidas cheias de tristeza em vidas cheias de alegria. A tarefa deles, muitas vezes, é difícil, porque estão em lugares muito distantes, enfrentam barreiras culturais e linguísticas. Capacita esses teus servos. Supra as necessidades deles e de seus familiares, dando muita saúde, conforto e ânimo que precisam para realizar a tua obra onde estão atuando. Ajuda-nos a nos mantermos fiéis ao compromisso de sustentá-los em oração e também com nossas ofertas. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. E agora teremos a participação em áudio do nosso irmão Rodrigo Santana. Ele é o esposo da nossa irmã Fran e papai do Davizinho. A vida é um grande presente. Vamos louvar ao Senhor por mais um ano de vida dos aniversariantes dessa semana. No dia 24/5, a irmã Joelma Ferreira de Souza completa mais um ano de vida. No dia 28/5, é o irmão Carlindo Gomes de Souza. Temos também o aniversário de casamento da irmã Maria de Lourdes e do irmão Leônidas, que no dia 28/5 completam mais um ano de matrimônio. Deus abençoe a vida de cada um destes irmãos. Teremos hoje a oração cantada que vai ser conduzida na voz da irmã Lídia Lima, que é a mamãe da Marianinha, esposa do irmão Rodrigo. Então, nós vamos ouvir a voz da irmã Lídia. Pastor, aperta aqui. Quando for a orar, peraí. Feliz aniversário, junto com os seus, muitas felicidades, muitas bênçãos dos céus, que Deus resplandeça em ti a sua luz, por toda a sua vida, bem feliz possa dar com Jesus. Deus te guie, Deus te guarde e ajude a caminhar no caminho da felicidade. Muitos santos com Cristo andar. Aqui. Queridos irmãos aniversariantes, recebam o carinho de toda a família IBNA. E nós teremos a oração feita pela nossa irmã Fran,
esposa do nosso irmão Rodrigo, que anunciou os aniversariantes. Olha o Davizinho, que lindo nessa foto. Nós vamos ouvir, então, a oração da irmã Fran pelos aniversariantes. Senhor meu Deus, te agradeço, Senhor, pelas vidas dos nossos irmãos Carlindo e Joelma, que estão completando com a tua permissão mais um ano de vida nessa semana. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam derramadas sobre as vidas deles. Que sejam mais um ano com muita saúde, paz e intimidade com o Senhor, que é o dono da vida. Também te peço, Senhor, pelo casal Maria de Lourdes e Leônidas, que completa o aniversário de casamento, que a tua poderosa e gloriosa mão esteja sobre essas vidas, que com a tua permissão se uniram em matrimônio, tornando uma só vida em comum, que o amor, o carinho, a amizade entre eles possa permanecer e multiplicar a cada dia vivida por esse casal. Em nome de Jesus que eu oro. Amém! Amém, Davizinho, que lindo. Ainda continuando nesse clima de família, Pastor Isidro tem uma oração a fazer, um momento de oração. E nós temos alguns pedidos, porque as famílias nos ligam e passam esses pedidos. Queridos irmãos, eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus pelo cuidado dele com o nosso irmão Marco Antônio, que teve um procedimento nesta semana na coluna, ele que já vinha sofrendo de fortes dores, e graças a Deus ele já está em casa, no mesmo dia teve alta, está bem, está sem dor, e isto é motivo de gratidão. Agradecer a Deus também pelo cuidado com o Alessandro, com a Regiane, com o Nicolas, essa família também tão querida para nós, que estão em casa, estão se tratando, mas estão estáveis, graças a Deus. Nos chegou também um pedido pela nossa querida irmã Andréia, filha do nosso irmão Severino, membro da nossa igreja. Irmão Severino foi hospitalizado, a princípio no INCOR, e logo depois seguiu para o Hospital das Clínicas, aonde está em estado delicado. Os irmãos sabem que o irmão Severino tem um problema já de muitos anos no seu pulmão. E ele está internado, fez o aniversário ontem, não foi possível o contato com ele, mas a Andréia disse que o médico mandou através de um vídeo, onde a família pôde ali cantar um parabéns para ele, ele muito emocionado, não quis sequer olhar para as pessoas ali, para os familiares, porque está triste, está se sentindo muito só, e é um momento muito delicado, queridos. Precisamos orar para que Deus derrame graça abundante sobre o irmão Severino, sobre a irmã Maria, sobre a Andréia, sobre a Leia, sobre todos os familiares. Também recebemos aqui um pedido de oração pela irmã Maria Lúcia Moreira. Maria Lúcia Moreira é a mãe do Felipe Moreira. O Felipe Moreira, ele é líder de música da Associação Centro da Capital, da qual nossa igreja faz parte. Ela está com suspeita de Covid-19. Também temos que orar pelo pastor Paulo, o pastor da Primeira Igreja Batista de São Paulo, que está com o Covid-19. Também agradecemos a Deus pelo cuidado com o Flávio, esposo da Aline, pelo qual temos orado. Dia 27 agora ele terá uma nova consulta para uma nova cirurgia, na verdade, para a retirada do catéter e para também saber se ainda há alguma pedra para ser expelida. Também estejamos orando pelo Flávio. Então vamos orar neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor para te render honra e glória. Sabemos que o Senhor nos ama, sabemos que o Senhor se inclina para nos ver, para nos ouvir, e o Senhor tem prazer em atender as nossas súplicas. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. E, ó Deus, em nome de Jesus, queremos clamar agora pelo nosso irmão Severino, para que a tua boa mão continue sobre ele.
derramando graça abundante sobre ele ali naquele hospital. Ó Deus, abençoando todos aqueles que com ele estão em contato, para que o Senhor também os guarde. O Senhor proteja todos aqueles profissionais que ali estão trabalhando, Senhor Deus, em prol da melhora das pessoas. Que o Senhor o ajude, que o Senhor possa promover uma melhora para que ele possa continuar o seu tratamento como vem fazendo na sua casa, no convívio dos seus familiares. Ó Deus, fortalece a nossa irmã Maria neste momento, fortalece a Andréia, a Leia, ó Pai, todos os demais familiares, que a tua boa mão esteja sobre eles, ó Pai querido. Amém. Fortalece, meu Pai. Ó Deus querido, abençoa também a Maria Lúcia, a mãe do Felipe. Ó Deus, ela está com suspeita de Covid. Ela tem um problema de um lúpus raro já há 12 anos, Pai. O Senhor sabe do problema desta irmã. E eu peço tua misericórdia sobre ela, para que o Senhor a abençoe. Abençoe também o Felipe e os demais familiares. Amém. Que a tua boa mão continue sobre o pastor Paulo, dando a ele total recuperação, Senhor Deus. Ele que é teu servo e que dirige aquela igreja, Senhor Deus, que o Senhor esteja com ele, ajudando na sua recuperação. Amém. Abençoa também o Flávio, ó Deus, esposo da Aline, que agora neste dia 27, quando for retirar o catéter, ó Deus, que tudo corra bem, que ele não tenha mais pedra para ser eliminado e que possa ter restaurada plenamente a sua saúde. E estamos gratos pelo teu cuidado com o Marco nesta semana. Agradecemos porque tudo correu bem com ele e ele está com a sua família e está bem. Agradeço também pelo teu cuidado com a sua família. Todos ali estão bem, ó Deus, e agradeço também, Pai querido, pelo teu cuidado com todos os membros da nossa igreja. Agradeço também pelo teu cuidado com a Regiane, com o Alessandro e com o Nicolas. Que a tua boa mão permaneça sobre toda a tua igreja, Amém. Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, Amém. Sobre todos aqueles que nos ouvem, que têm nos acompanhado durante todo este tempo, onde estamos realizando os cultos online. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, pois o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. E aqui uma participação da nossa irmã Luciana Lisboa. Boa noite, irmãs. Tudo bem? Na paz do Senhor. Eu vou falar sobre a família. Toda família que crê no Senhor Jesus sabe que o segredo para ser feliz é confiar e permanecer firme nas promessas que Ele nos fez. Eu sou muito grata pela minha família, pelos meus filhos, pelo Márcio, e peço a Deus para que continue trabalhando na minha família, para que Ele possa restaurar minha casa, meus filhos e libertar de algumas coisas que ainda precisam ser libertos. Mas eu creio no poder do Senhor, que somente Ele pode fazer isso. E eu sou muito grata a Deus por todos da minha casa. Agradeço também pela família que nós somos na igreja. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, ao pastor Isidro e à irmã Lucimara. Obrigada de todo o meu coração. Boa noite. E agora teremos um momento musical com a família Azevedo e Ferreira. E eu quero apresentar aos irmãos aqui essa família linda. Lá no cantinho o Saulo e a Heloísa. O Saulo é irmão da irmã nossa irmã Lídia e a Heloísa é a cunhada. Aí tem a irmã Ivete, o irmão Silas, a mãe e o pai da irmã Lídia. Ao lado aqui direito temos a Regiane e o Isaac. A Regiane é a cunhada, o Isaac é o irmão mais velho da irmã Lídia, e o Davizinho é o sobrinho. E aqui, claro, irmãos, os nossos queridos Rodrigo, Lídia e a Marianinha quando era pequenininha. Ela também participa desse momento musical. Como eu vou ter que fechar a tela, irmãos, para colocar o vídeo, nós vamos cobrir um pouquinho vocês.
promessas de Jesus. Em minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me da luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus. Bateu pegar essa famílias e amém. Que bênção, né, meus queridos? Que bênção que é a família. E nós estamos vivendo este mês, comemorando, nós batistas, o mês da família. E eu quero conversar com você hoje sobre os 5 sentidos no relacionamento familiar. E o texto base para esta meditação encontra-se no livro de Provérbios, no capítulo 19, no verso 16. Peço que você abra a sua Bíblia, peço que você abra aí o seu aplicativo para que nós estejamos acompanhando a leitura desta palavra, deste verso. E em cima deste verso, nós estaremos trabalhando juntamente com outros versos da Bíblia, à medida que formos conversando sobre os 5 sentidos, mas teremos este verso como base para esta meditação. Diz a palavra de Deus: quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará a morte eterna. Esta é uma versão da Bíblia King James. E eu gostei muito desta versão, achei ela muito adequada. Só um minutinho que eu estou ajeitando aqui, meus irmãos. Agora sim, consegui ajeitar. Então, quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará a morte eterna. Oremos. Pai querido, é a tua palavra que será exposta. Que o teu Espírito tenha livre acesso às nossas mentes.
e que o Senhor possa interagir conosco, que esta palavra encontre um bom lugar nos nossos corações, que esta palavra que nunca volta vazia, ela cumpra o teu propósito para cada um de nós nesta noite, para aqueles que estão ao vivo conosco e aqueles que ainda terão acesso a este culto no decorrer desta semana, no decorrer de dias, o Senhor tudo sabe. Mas que a tua palavra encontre um bom lugar, em nome de Jesus. Amém. 5 sentidos no relacionamento familiar. A família, ela é a mais antiga e a mais básica das instituições humanas. Tanto na cultura israelita do Antigo Testamento, como na cultura grega no Novo Testamento, a estrutura da família, ela podia consistir em pais e filhos, parentes e várias gerações, não é? Parentes de várias gerações, avó, bisavó, e assim vai, tios, tias, servos ou empregados e mesmo amigos, dependendo dos recursos econômicos de cada chefe da família. A Bíblia, ela acentua a importância da família como uma unidade espiritual. A Bíblia, ela acentua a importância da família como base do treinamento para a formação do caráter de um adulto maduro. Nós podemos ver que Satanás, ele luta contra a família. E muito se tem falado hoje, se fala na mídia, não é? Independente da ideologia, independente de partidos políticos, se fala que muitas instituições estão contra o bem-estar da família, estão contra a família, estão contra aquilo que Deus criou da forma como criou na palavra de Deus. Eu quero dizer para você, nesta noite, que tudo isso não começou agora, que tudo isso não começou com o homem, que tudo isso começou no Jardim do Éden, que tudo isso começou com Satanás. Satanás odeia o homem, ele odeia a raça humana e ele odeia a família. Tudo aquilo que Deus criou é bom, mas ele procura deturpar tudo aquilo que é bom. E percebam que toda a família, ela é muito importante. A instituição familiar, ela é de suma importância. As igrejas são compostas de famílias. Os lares são compostos de famílias. Tudo na sociedade é composto de uma família. E se uma família, ela não tem uma unidade espiritual, se ela não serve como base de treinamento para a formação do caráter de um adulto maduro, teremos problemas. Concordam comigo ou não? Teremos problemas e teremos problemas gravíssimos. Como nós podemos ver aí na nossa sociedade brasileira, podemos ver na sociedade mundial a situação. Tudo isso é fruto do pecado na vida do homem. Mas Deus tem um antídoto. A Bíblia, ela descreve, não é? Uma clara estrutura de autoridade dentro da família, pela qual o marido conduz a esposa e os pais conduzem os filhos. Interessante que isso dá pano para manga, né? Para quem ouve, mas eu vou chegar lá, eu quero explicar isso para você. Toda a liderança, ela deve ser exercida como uma forma de ministério. O que é o ministério? Ministério é quando você tem a consciência de que você está fazendo algo para manter esta unidade espiritual, você está fazendo algo para manter esse treinamento para a formação do caráter de um adulto maduro, você está fazendo isso como se fosse para Deus. Isso é ministério. Você está desenvolvendo uma missão que Deus concedeu a você como homem, como mulher. Ao invés de uma tirania, nós temos lares que na verdade nós temos verdadeiras tiranias.
Temos verdadeiras tiranias dentro de famílias da própria igreja. Pasmem vocês. Porque não entendem o conceito divino, e sim que o homem é que conduz a mulher. A mulher seja submissa ao homem, mas não entendem aquilo que leem. Não entendem que o princípio divino é que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Portanto, se o homem não ama a mulher neste nível, ele não está à altura para ter a submissão da mulher. Submissão. Na verdade, a submissão é andar junto, é estar no mesmo propósito, é estar exercendo também a função da mulher dentro do lar como um ministério. Para que ela possa desenvolver como ministério, o homem ele tem que desenvolver como ministério e não de forma tirana. Tanto o homem como a mulher. Espero ter explicado isso para vocês de forma rápida. Quando esses papéis de liderança doméstica acontecem de forma ministerial, os relacionamentos domésticos devem ser cumpridos em amor. O que acontece dentro do lar? A família, ela se torna uma comunidade de ensino. Ela deve ser uma comunidade de ensino, aprendizado a respeito de Deus e da sua graça. Os filhos devem ser instruídos e encorajados a usar essas instruções como base para toda a sua vida. Esta é a receita de Deus. Deus fez tudo certo. Deus faz tudo certo. Que fique registrado isso aqui. Sempre faz certo. As leis naturais que Deus determinou para nós, seres humanos, nós podemos perceber tudo à nossa volta e ficou estabelecido no nosso corpo, como 5 sentidos que nós temos. E a partir destes sentidos, eu quero refletir com você nesta noite como deve ser um relacionamento familiar. Eu espero que esta mensagem abençoe a sua vida, meu querido, minha querida. Que abençoe o seu lar, que abençoe sua família. Amém. Primeiro sentido que eu quero pensar com você é a visão. Primeiro sentido. A visão, ela direciona a vida da pessoa. Você vai para onde você olha. E quando eu estou falando da visão, eu estou falando da visão física e estou falando também da visão da alma. Estou falando da nossa visão espiritual. Percebam uma coisa dentro do lar. No casal, num relacionamento dentro de um lar, se o casal, um estiver olhando para um lado e o outro para outro lado, como é que vai ficar a situação, meus queridos? A palavra de Deus nos alerta em Amós, capítulo 3, verso 3, dizendo: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Percebem? A importância do olhar, a importância da visão. Por isso o homem e a mulher, eles devem ter uma visão comum. E sabe o que produz isso? Os filhos perceberão se os pais vivem em acordo com a mesma visão. Um precisa se esforçar para enxergar o que o outro está vendo e assim produzir nos filhos o resultado que o Senhor espera. Olha a responsabilidade do sentido da visão. É uma responsabilidade enorme. Porque um precisa se esforçar para enxergar o que o outro está vendo. E quando você se esforça para estar na mesma visão, isso produz os resultados para os filhos que o Senhor espera. Que está dentro daquela proposta da formação de um caráter de um adulto maduro. Nós temos muitos adultos hoje imaturos. Demais. Tanto homens como mulheres. Por causa desta falta da visão, por esta visão míope, ou por esta visão turva, aonde um está olhando para um lado e o outro está olhando para o outro lado.
A visão espiritual também ela é imprescindível. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14, diz: para iluminados os vossos olhos do vosso coração. Nós precisamos ter a nossa alma iluminada. Satanás, ele luta para cegar os olhos espirituais das pessoas e abrir somente os seus olhos carnais. Nós estamos vivendo dias no Brasil, estamos vivendo dias no mundo hoje, mas vamos falar um pouco do nosso Brasil, vamos falar hoje de dentro das nossas igrejas, vamos falar das questões da falta de visão espiritual, o que está promovendo hoje que nós não conseguimos enxergar as coisas espirituais, porque estamos com a visão turva, estamos fora da visão que Deus quer que tenhamos para a sua palavra. O primeiro casal, Adão e Eva, eles tinham uma visão pura no início, sem receio um do outro. E eles contemplavam diariamente a glória de Deus. Todos os dias eles contemplavam a glória de Deus. Mas o inimigo prometeu que se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, abriram-se então os olhos de ambos. Prestem atenção aqui, porque se fala muito da mulher. E nós procuramos sempre terceirizar a culpa da gente para alguém. Isso já começou lá. A serpente fez a cabeça da mulher. O homem foi lá, comeu também do fruto. Aí quando Deus começa a perguntar para eles, a mulher... o homem foi a mulher que o Senhor fez para mim, a mulher foi a serpente. Ou seja, dificilmente quando perdemos a visão, nós procuramos terceirizar a culpa para outras pessoas. Eu não vou entrar no mérito aqui de Adão, que para mim foi muito omisso também com a sua esposa, certo? Que é muito fácil falar, olha, a mulher pecou, o homem lá, não. Todo um processo, esse processo é um processo que, se a gente começar a viajar aqui nas ideias, nós poderemos entrar aí numa discussão até muito saudável sobre isso, que envolve visão, que envolve relacionamento familiar. Já envolvia o relacionamento familiar de Adão e Eva lá. Mas aí o fato é que eles perceberam que os olhos foram abertos, cometeram o pecado e perceberam que estavam nus. A partir então o casal começou a se esconder para não ver a glória de Deus. Eles passaram a ter maldade em seus olhos. Eles não se aceitavam a si mesmos, tanto que eles tiveram necessidade de cobrir os seus corpos. Leiam lá. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Família, você que me ouve, você e sua esposa têm uma mesma visão? Você tem uma mesma visão, marido, esposa? Você que está namorando, você que está noivando, comece a aprender isso. Você precisa ter uma mesma visão. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos, em nome de Jesus. O segundo sentido que eu quero conversar com você, vamos para a audição. A audição, nós sabemos que é a fonte de aprendizado, é a fonte da compreensão. Ouvir é a base para a compreensão e também para a aquisição de fé, pois está escrito na palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Na família, um precisa ouvir o outro. Além disso, todos precisam discernir as vozes que ecoam ao seu redor. O relacionamento familiar, ele não suporta uma chuva de opiniões alheias. Por isso a família deve ter cuidado com aquilo que ela ouve.
A família deve ter cuidado com aquilo que ela permite que entre dentro da sua casa para ver e para também ouvir. E eu quero fazer aqui um parênteses nessa questão do ouvir. Muitas vezes chegamos a um ponto no relacionamento familiar, onde as pessoas elas não falam mais, elas gritam. Elas gritam para serem ouvidas. Isso é muito grave. Se alguém começar a gritar dentro da sua casa para ser ouvido, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Nós precisamos conversar, precisamos falar e precisamos falar numa temperatura, como eu sempre digo, nos 36 graus. Não pode ter 37, 37,5. Você tem que manter os 36 graus no conversar, no ouvir, para poder ouvir o outro. Uma família cristã deve sempre ouvir a palavra de Deus, que é a fonte da sua fé. Isso está registrado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no verso 17. É necessário sempre ouvir a voz do Senhor. Como é terrível estar com alguém que não te ouve. Não é verdade? É terrível você conviver com alguém dentro da sua casa que não te ouve. Abraão ouviu a voz de Deus falando sobre a sua família. E ele riu, duvidando de que poderia ser pai, porque ele já era muito idoso. Isso está lá em Gênesis 17. E Sara fez o mesmo ao ouvir o Senhor falando com Abraão. Em Gênesis 18, 12 a 13. Então, na família, devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso está registrado em Tiago 1, 22. E crer na promessa do Senhor, por mais impossível que ela possa parecer. No seu relacionamento familiar, vocês têm ouvido uns aos outros? Vocês têm ouvido a voz de Deus? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para você, família. Eu quero deixar para você, nesta noite, esta segunda pergunta. No seu relacionamento familiar, vocês têm ouvido uns aos outros e a voz de Deus? Ouçam a palavra de Deus para orientar o seu caminhar diário. Ouçam a palavra de Deus para o seu cotidiano. Não grite. Você não precisa gritar para ser ouvido. Não faça escândalo. Não dê piti. Você não é o dono da razão dentro da sua casa. No relacionamento familiar, todos devem ser ouvidos. E quando somos ouvidos, se não concordarmos, vamos ter argumentos, vamos conversar à luz do que? Da palavra de Deus. Regras devem ser obedecidas dentro de casa. Pais devem ser respeitados. Os pais devem respeitar também seus filhos. Deve haver ordem, deve haver disciplina, deve haver espiritualidade, deve haver amor. Portanto, nada de gritaria, nada de falar alto para ser ouvido. Eu acredito que temos os problemas com deficientes auditivos, sim, temos. Temos pessoas com essa deficiência. Mas, de modo geral, acredito que na maioria das famílias, as pessoas que estão ao redor da mesa, que estão muitas vezes na sala, estão conversando, não precisa alterar o grau da voz. Mantenha os 36 graus. Olhem nos olhos um do outro. Aprendam a fazer isso, pai, mãe, esposo, esposa. Olhem para os seus filhos. Olhem um para o outro. A audição é muito importante. O terceiro sentido é o olfato. O olfato
Ele permite sentir o cheiro das coisas e aprovar se é bom antes de experimentar, não é mesmo? Eu gosto muito da expressão nordestina, eu sempre uso algumas aqui. Vem cá, meu filho, quero dar um cheiro em você. Eu uso às vezes com minhas filhas, e minhas filhas estavam agora conversando conosco nesta semana, e a nossa filha que está nos Estados Unidos, a Alessandra, disse: ainda posso sentir, eu posso perceber o cheiro da sua bochecha, mãe. Ainda sinto o cheiro do perfume do papai. Sabe por quê, queridos? Isso fica registrado na nossa memória. Cheiros ficam registrados na nossa memória. Você pega um aroma de um carro zero, quando você abre um carro zero, aquele que já comprou, ou mesmo que você não tenha comprado, abra um carro zero, que você vai ver um cheiro característico, um aroma, um cheiro. Vamos falar de cheiro, eu gosto dessa palavra. O cheiro característico que vai ficar na sua memória é aquele cheiro característico de um carro zero. Mas nós temos cheiros. O cheiro, ele é invisível. Mas o cheiro pode determinar o ambiente. E ele determina se o ambiente está bom ou não. Quando você abre a geladeira, você percebe que às vezes tem um cheiro, na hora que você fecha, um cheiro mesmo, tem alguma coisa que não está bem. Alguma coisa está passando ou passou desapercebida pela gente. Às vezes a gente vai pegar um alimento que aparentemente está bem. Na hora que você começa a prepará-lo, na hora que você começa a cozinhá-lo, você percebe que tem alguma coisa que não está bem. Na família, assim como ocorre também na natureza, entre os animais, nós precisamos reconhecer o cheiro um do outro. Nós temos cheiros, queridos. Eu não estou falando só no aspecto físico, mas nós exalamos cheiros da alma. Exalamos cheiros que vêm de dentro da nossa alma. E nós temos que estar atentos a esse tipo de cheiro. Porque pelo cheiro nós podemos saber como cada um dos membros da família estão. É interessante que os animais fazem isso. Percebam isso na natureza. E nós, seres humanos, nós perdemos esta prática. Jó confessou que tinha mau cheiro. E por isso ele se tornou desprezível à sua mulher. O lar do casal deve ser perfumado com o bom cheiro de Cristo. Eu coloquei aqui o bom cheiro de Cristo. 2 Coríntios 2,15. Quando Jesus chegou ali na casa de Lázaro, de Marta e Maria, havia luto. E o mau cheiro da morte, porque a morte também tem um cheiro característico, não é mesmo? Nós percebemos o cheiro da morte, nem sempre pelo defunto, mas percebemos o cheiro da morte no ar. É algo no espiritual. Temos que estar atentos a isso. E Jesus chegou ali trazendo vida, pois Ele é a vida. Eu quero que você saiba nesta noite que Jesus, Ele quer entrar no seu lar, Ele quer entrar no seu relacionamento familiar, para trazer vida ao seu relacionamento familiar e para tirar qualquer mau cheiro, para fazer asepsia de tudo, para deixar tudo limpinho, deixar tudo cheiroso, como deve ser. Imaginem, portanto, a Arca de Noé. Imaginem comigo a Arca de Noé. Uma casa para 4 casais, dividindo espaço para centenas de outros animais. Casais de animais ali. Imagine essa cena. Quantos tipos de cheiro deveriam ter ali, gente? Mas eles suportaram, porque tinham amor. E quando saíram da arca, a primeira coisa que eles fizeram foi oferecer um sacrifício ao Senhor. E o Senhor aspirou aquele cheiro suave e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra. Isso está registrado em Gênesis, capítulo 8, verso 21. No relacionamento familiar,
é necessário ter faro sensível para saber o que não cheira bem. Vou repetir. No relacionamento familiar, é necessário ter faro sensível para saber o que não cheira bem e o que pode ser trazido para dentro do relacionamento familiar. É muito importante isso. É muito importante você estar atento. Por isso, também é importante o discernimento espiritual. Você tem reconhecido o cheiro uns dos outros? Dentro da sua casa? Dentro da sua família? Dentro do relacionamento familiar? O relacionamento precisa ter o bom cheiro de Cristo. O relacionamento precisa ter o bom cheiro de Cristo. O quarto sentido é o paladar. O gosto proporciona sabor. Como seria terrível a vida sem sabor. O sabor motiva, né? Experimentar coisas diferentes. O sabor nos traz prazer, não é? Não quero falar aqui de Coca-Cola para ninguém que me ouve e não quero falar também de chocolate para ninguém que me ouve, não é? Eu me incluo no chocolate, não é? Como é gostoso o sabor de um chocolate, não é verdade? O sabor motiva, o sabor dá prazer. E o relacionamento familiar, ela é uma relação de convivência, onde um aprende a cada dia o gosto do outro. Dentro de uma família, existem pessoas com gostos diferentes, ou não é? Não é assim? Mas na maioria das vezes, os seus gostos acabam se misturando. E um aprende ou apreciar o que o outro gosta, ou no mínimo, respeitar sua maneira de ser. Ok? Tem que ficar claro isso. Acima de tudo, a família deve procurar ter bom gosto e escolher somente o melhor para o seu relacionamento. Nós podemos lembrar aqui que o tempero dos alimentos nos proporciona o quê? Mais sabor, não é verdade? Que delícia, não é? Ontem eu estava conversando com um casal e falaram que uma carne com mostarda, eu nunca experimentei, mas diz que tem muita gente que tempera uma carne com mostarda. Mas o que eu quero dizer? Que o tempero, ele proporciona mais sabor. E são gostos diferentes. Mas a palavra de Deus diz que a nossa palavra seja sempre agradável. A nossa palavra seja sempre temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Isso está registrado em Colossenses capítulo 4, verso 6. Existem palavras que amargam a convivência. Por isso, meu amado ouvinte, é necessário ter muito cuidado para que o relacionamento familiar não perca o gosto ou se torne ruim. Todos os membros da família devem procurar temperar sua relação na medida em que o outro goste. Nós temos que procurar o bem um do outro. Olha o que diz lá, vou repetir Colossenses 4:6. A sua palavra tem que ser sempre agradável, marido para sua esposa, e esposa para o seu marido, filhos, parentes, amigos. A sua palavra tem que ser sempre agradável, ela tem que ser sempre temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Cuidado com o que sai da sua boca, cuidado com o que você profere, nas suas palavras, palavrões. Você não pode fazer isso, porque você não vai estar contribuindo para aquilo que nós começamos. Lá no começo, na introdução, nós temos que contribuir para a unidade espiritual e uma base boa de treinamento para a formação do caráter de um adulto maduro, seja do seu filho
Talvez você que esteja me ouvindo fala, puxa vida, pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Mas você tem netos, você tem sobrinhos, você pode sempre rever conceitos. Nos é dada a oportunidade de rever, nos é dada a oportunidade de voltar atrás. Nos é dada a oportunidade de aplicar a visão, nos é dada a oportunidade de aplicar uma audição saudável, nos é dada a oportunidade de desenvolvermos melhor o nosso olfato e agora falando do paladar. Todos os membros da família devem procurar temperar a sua relação, na medida que o outro goste. O exemplo de Davi, que teve uma esposa chamada Abigail. Abigail era viúva de Nabal, que conquistou Davi, levando comidas saborosas para ele. Se você ler essa história, está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, vale a pena você ler todo o contexto. Abigail era uma mulher sábia, que soube defender a sua família do mal e agradar o seu esposo. Da mesma forma, Eucana, marido de Ana, quando viu a sua mulher com fome por estar triste, Eucana disse para Ana, por que choras? E por que você não come? E por que você está com o coração tão triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Porque ela queria filhos, ela estava chateada. Porque o pessoal ainda tirava para ele e falava, você não tem filhos. Ele poderia ter ficado o quê? Indiferente. Ele poderia ter chegado, você não quer comer, então não come. Não é assim? Não é assim. Mas por que você está triste? Ah, está triste? Então fica triste. Você não quer comer? Então não come. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Procure conversar. Procure saber o que está acontecendo. Às vezes, naquele primeiro momento, a pessoa precisa ficar só. Mas daqui a pouquinho você vai, faz um cafezinho. A pessoa gosta de um chá, faz um chazinho. A pessoa gosta, você sabe o que a pessoa gosta. Você que convive com o seu ente querido, você sabe do que ele gosta. Você sabe como é que a pessoa é. Quando a convivência existe, a gente sabe. Então a gente chega lá e depois você procura conversar e você procura saber o que está acontecendo. E a palavra de Deus diz que ele consolou ela, ele conversou com ela, ele trocou uma ideia saudável com ela, ele se importou com ela. E ela voltou a se alimentar. Cabe aqui os homens, uma palavra para os homens. Homens que talvez tenham sido criados para serem super machos. Fique esperto aí, tá? Saiba tratar a sua mulher. Saiba tratar a sua mulher com decência. Saiba fazer a leitura de como está, às vezes, a sua esposa, a sua filha. Mesmo o seu filho. Ah, ele é homem. Não, não é bem assim, querido. Aprenda a fazer a leitura de como as coisas estão. Eu quero fazer mais uma pergunta para você. Como está o gosto no seu relacionamento familiar? Tempere o seu relacionamento com amor. Tempere o relacionamento entre os seus entes queridos com amor. O quinto sentido é o tato. O tato é que proporciona sentir o toque de alguém. É a capacidade de ser sensível. E como nós estamos carentes nesse momento como igreja, deste tato, não é verdade? Eu acredito que no culto da volta, eu acho que eu não vou conseguir pregar, porque vai ser tanto abraço, tanta falação, tanto beijo, é tanto querer estar junto, que nós estaremos numa festa, não é verdade? Mas mesmo entre os nossos parentes, às vezes estamos saudosos de abraçar um parente, de abraçar um amigo, que há tempo a gente não vê e a gente tem o costume, né? De dar um abraço, dar um beijo. Então esse tato,
ele promove a capacidade de nós sermos sensíveis. O relacionamento familiar, ele precisa ter tato. Ele precisa ter sensibilidade. Um precisa sentir o outro. Nós precisamos entender o que o outro está sentindo. Mas por quê? O pastor que está falando isso? Não, não é o pastor, não. É a palavra de Deus. Filipenses 2:2 diz assim: tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Muitos relacionamentos familiares adoecem. Muitos relacionamentos familiares, por vezes, eles morrem porque a insensibilidade impera. A pastoral de hoje, o editorial da semana, está falando sobre isso. Percebam como aumentou a violência, como aumentou os problemas de relacionamento dentro das casas. Aqui perto de casa mesmo, na rua aqui de baixo, pelo menos 3 ou 4 vezes a polícia veio no mesmo endereço. Gritaria, e não é pouca gritaria não. Por quê? Violência doméstica. Problemas com álcool, problema com droga, o problema de estar junto, o problema da insensibilidade, porque nós perdemos a capacidade de estar juntos, desaprendemos muitas coisas. Desaprendemos a olhar, desaprendemos a ouvir, desaprendemos a sentir os cheiros um do outro. E isso promove violência, promove um estresse. A maior de todas as sensações que alguém pode sentir é o amor. A palavra de Deus na Bíblia fala sobre a lepra. E a lepra é comparada ao pecado. Um dos principais sintomas de uma pessoa leprosa é a perda da sensibilidade. Existem alguns tipos de lepra. Temos já um sermão já quase pronto sobre isso. A lepra e o pecado. Mas eu quero dizer para você que todas elas, todos os tipos de lepra, têm a perda da sensibilidade. O local amortecido pela lepra, a pessoa não sente dor mesmo com o fogo queimando. Da mesma forma, nós podemos comparar a pessoa que está no pecado e se torna insensível ao outro. Ele não consegue sentir nada pelo próximo. Percebe? Como Satanás ele vai fazendo com que as coisas vão não crescendo, vai minando o relacionamento familiar, ao ponto da pessoa não conseguir sentir nada pelo próximo. Por isso, dentro da família, nós devemos lutar contra o pecado, porque o pecado adoece a relação. O pecado ele amortece o amor. Como é que está a sua família? Como é que estão os seus relacionamentos familiares? Como é que está aí dentro da sua casa? Primeira carta de João, no capítulo 4, versos 7 e 8, diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quando uma família se ama, ela aprende a suportar momentos difíceis. E ela aproveita e tem sentimentos agradáveis. Quando você consegue suportar momentos difíceis, você gera sentimentos agradáveis uns com os outros. Quero fazer uma última pergunta e eu caminho para o fim deste sermão. O que você tem sentido em seu relacionamento familiar? Eu quero convidar você nesta noite a buscar sentir coisas agradáveis. Mantenha o seu relacionamento familiar.
lembrando sempre desses 5 sentidos. Quero concluir com você, para você gravar. Se você não conseguiu gravar, como eu sempre falo, se você não conseguiu gravar nada do que eu falei, eu quero que você grave essa conclusão. Para nós termos um relacionamento familiar saudável, nós precisamos estar unidos. Muito comum a gente falar, né? Estamos juntos de corpo, alma e espírito, não é verdade? Você já ouviu essa frase algumas vezes? E como tricotomista que eu sou, corpo, alma e espírito, eu creio nisso. Mas para termos um relacionamento familiar saudável, nós precisamos estar unidos de corpo. O que é estar unido de corpo, meu amado ouvinte? Estar unido de corpo é você zelar pela saúde um do outro. Se você não gravou nada, anota isso. Nós precisamos estar unidos num relacionamento familiar de corpo. O que é estar unido de corpo? É zelarmos pela saúde um do outro. Zelar pela saúde é zelar pela saúde do nosso corpo, em todos os aspectos. Estarmos unidos em alma. O que é estar unido em alma? É zelarmos pelos sentimentos uns dos outros. Cuidado com o que você fala, tá? Cuidado com o que você permite que entre dentro da sua casa, através de programas, através da mídia, através de tantas coisas, através do que você lê. Satanás atua muito através da leitura, na mídia, nas redes sociais. Há muita bobagem. O tempo que você às vezes fica na frente de um computador lendo tantos achismos, leia a palavra de Deus. Se achegue aos evangelhos, se achegue às cartas de Paulo, aprenda um pouco mais da palavra, ore, pare, respire. Você às vezes fica compulsivo na frente de um computador ou na frente de um WhatsApp e você fica ali e você não consegue parar, você não consegue zelar pelo teu corpo e não consegue zelar pelo corpo do seu familiar, você não consegue zelar pelo teu sentimento. Quem guarda o teu sentimento é Jesus, mas você tem que permitir. Eu sempre digo algo. Eu quero que você grave isso. De tudo que você está ouvindo hoje aqui desse sermão, o seu ouvido tem que estar aberto para ouvir. Quem abre o seu ouvido é você. Eu quero ouvir o que o pastor está me falando. Eu quero ler a palavra, mas eu quero ouvir o que a palavra tem para dizer para mim. Não, é mais fácil você ficar na frente de uma tela. É mais fácil você ficar na frente de uma televisão ouvindo um monte de mentira. E a tua cabeça fica a mil. Eu falei há tempo atrás sobre a nossa mente. Muitas vezes virá uma caçamba de entulho. Lembram disso? Aqueles que me acompanharam, está registrado esse sermão aí nas lives. E você fica tão acelerado que você não dorme direito. Agora, quando você lê a palavra de Deus, quando você se dá o direito de ouvir, não, eu vou abrir meus ouvidos para ouvir, e o coração tem que estar disposto a querer. Se não tiver esses 2 ingredientes, esquece. Esquece, porque você está fazendo uma escolha, e a tua escolha é a escolha que está lá, a morte. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará a morte eterna. Nós estamos falando da eternidade, mas já vou te dar um negócio para você aqui. Fique esperto aí, já está começando agora. Porque você começa a morrer aqui e agora. Você começa a ficar isolado. Relacionamento familiar dentro da sua casa fica totalmente apodrecido. Portanto, zele pelos sentimentos uns dos outros. Comece por você. Busque a palavra de Deus. E zele pelo teu espírito.
Nós precisamos zelar pelo nosso espírito. Zelar pelo espírito é zelar pela presença de Deus na família. E como é que Deus vai entrar na sua família, meu amado ouvinte? Através da palavra, através da leitura. Você que é cristão, que está me ouvindo, comece a ficar menos na frente de computador, comece a ficar menos dependente de redes sociais, comece a ficar menos dependente de tantos achismos, de tanta coisa de ciência ou de pseudociência. Conhecimento é bom, sempre é bom, sempre. Eu não sou ignorante para dizer para você que não, mas por favor, busque a palavra de Deus, porque ela te dá serenidade, ela produz em você discernimento. Para aquilo que você vai ler, você vai começar a ter um discernimento à luz daquilo que Deus, que opera na sua mente, vai te ensinar. Cuide do seu espírito, meu querido. Você tem que deixar Deus atuar na sua família. A escolha é de cada um de nós. A escolha é de cada um de nós. Sempre tem jeito. Sempre tem jeito. Se alguma coisa está dizendo para você, não tem jeito, já foi, é mentira. Tudo tem jeito. Para Deus tudo tem jeito. Deus reverte toda e qualquer situação dentro do seu lar. Mas você precisa estar disposto para abrir o seu ouvido e ouvir. E você tem que estar dispondo o seu coração para obedecer, para querer realmente mudar, querer mudanças dentro do seu lar. Portanto, volto a afirmar a conclusão e termino aqui. Para termos um relacionamento familiar saudável, nós precisamos estar unidos de corpo, alma e espírito. De corpo, zelando pela saúde uns dos outros. De alma, zelando pelos sentimentos uns dos outros. E em espírito, zelarmos pela presença de Deus na família. Amém. Se você ainda não entendeu isso, eu quero orar com você neste momento. Talvez você já esteja entendendo, mas não saiba como fazer. Eu quero orar com você agora neste momento. Abaixe sua fronte, eu vou orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha família. Eu quero que o Senhor restaure a minha família. Eu quero que o Senhor relacione, que o Senhor restaure os 5 sentidos deste relacionamento na minha família. Começando por mim, a partir de hoje. Eu não tenho forças, mas eu peço a mudança na minha vida a partir de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve e nós queremos, Senhor, a presença do Senhor no nosso lar, na nossa família. Senhor, me perdoa por não zelar muitas vezes pelos sentimentos dos meus entes queridos. Toca nos meus lábios, no meu pensamento, no meu temperamento, para que eu possa também ser mais zeloso pelos sentimentos dos meus entes queridos. Ó Deus, cuida da minha saúde, cuida da saúde da minha família. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda a minha visão, guarda o meu olfato, guarda o meu paladar, guarda, Senhor Deus, o meu tato, guarda, Senhor Deus, também a minha audição. Ó Deus querido, em nome de Jesus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que tudo aquilo que não provém do Senhor, o Senhor retire com a tua boa mão de dentro do meu lar neste momento. Ó Deus, restaura relacionamentos e abençoa as famílias, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, e que a comunhão, a instrução
e a consolação do Espírito repousem sobre nós, que estamos participando deste culto, sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, e que no dia de hoje, milhares e milhares tenham seus relacionamentos restaurados pelo Senhor da família. Amém. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, e se Deus assim permitir, nos encontraremos quinta-feira, às 20 horas, no nosso culto de oração. Fiquem em paz, fiquem na paz de Jesus, que Deus os abençoe.